Para de ser idiota e coloca a porra da máscara. Então sim, porque você tá me ofendendo. Então assim, como que o cidadão em 1918 ele consegue ser mais inteligente e menos animal do que o cidadão de 2020 que tem tanto acesso à informação? Olha o que fizeram com o livre acesso à informação, que poderia ser algo simplesmente 100% vantajoso. As pessoas saberiam exatamente o que está acontecendo, a gente precisa fazer isso porque ela aconteceu dessa forma. Não. As pessoas usam a desinformação para manipular em prol de sei lá o que, principalmente com relação ao Covid-19. Porque essa política da desinformação com relação a uma pandemia é o que mais me assustou até hoje, desde que eu me dou por gente com relação à internet. Inclusive, essa sua fala de agora me lembrou que esses dias eu fui ao mercado, né? É a única razão pela qual eu saio da minha casa e ir pro mercado. E tinha uma funcionária na entrada medindo a temperatura das pessoas, né? E ela perguntou para mim, com licença, eu posso medir a sua temperatura? Daí eu falei, pode medir sim. Ela, e aí eu perguntei para ela, mas por que você não tá medindo de todo mundo? Ela, eu tô perguntando agora porque tem muita gente que fica nervosa. Tem gente que fica nervosa quando eu peço para medir, quando eu falo da máscara e tal. Eu falei, e as pessoas falam o quê para você? Falam que não vão medir nada, que isso é um absurdo, é uma frescura que tá acontecendo, sabe? Trata mal a pessoa que tá lá trabalhando, tá tentando fazer um controle dentro do supermercado de como que as pessoas estão entrando, se estão usando a máscara, se estão com uma temperatura alta no corpo, e tudo isso por conta dessa desinformação, né? Tudo isso porque essas pessoas fazem parte do clube do presidente da República negacionista científico, né? E o próximo nível da discussão vai ser a questão da vacina, né? Porque já vemos um avanço com relação a algumas vacinas, inclusive a vacina chinesa em parceria com o Butantan em São Paulo. Eles já estão realizando testagens. A primeira leva de testagens foi muito alta com relação à imunização. Chegou a próximo de 90%. A segunda leva eles já estão pegando, será com profissionais da saúde. Quem é linha de frente pode ou pelo menos podia até então se voluntariar. E tá dando certo. Pra você ver a diferença, eu sou um cara que se eu tiver a oportunidade de me imunizar com a vacina, e mesmo que eu seja cobaia, eu sou o primeiro quando abrirem para a população normal ali, quando puder, de alguma forma. Porque até a questão concreta da vacina circular demora um tempinho. Mas já dá para imunizar algumas pessoas com relação à parte de testagens. Eu não vou tomar sem problema nenhum. E ao mesmo tempo, daqui um ano, quando tiver a vacina pronta, vai ter gente se recusando a tomar, porque é a vacina da China. E aí a gente não vai conseguir sair nunca disso, porque essas pessoas vão continuar causando um risco enorme para a sociedade, não vão deixar a gente imunizar as pessoas, sabe? Então assim, eu fico tentando entender onde eles querem chegar, onde essas pessoas querem chegar com tanta ignorância. Eu não sei, gostaria que me respondessem pra gente, né? Porque só parece que eles querem seguir a agenda autodestrutiva do nosso país, do presidente da República, né? O pior presidente da República da nossa história. Mas chega de falar do Brasil, vamos viajar aos Estados Unidos, porque a gente precisa falar de Donald Trump, que lançou nesse 4 de julho, né, um discurso furioso, né, no dia da independência americana, e acusou a extrema esquerda norte-americana de ter se transformado no novo fascismo, que tentaria acabar com a liberdade e os valores dos Estados Unidos. We are now in the process of defeating the radical left, the Marxists, the anarchists, the agitators, the looters, and people who, in many instances, have absolutely no clue what they are doing. Isso tudo num momento crítico para os Estados Unidos, né? Que a gente está vivendo a pior pandemia do século, né? E os Estados Unidos ainda é o primeiro país que mais está sendo afetado. A gente tem uma grave crise econômica e o país está sofrendo grandes mobilizações contra o racismo, né? O presidente incentivou a polarização, né? O Trump, de novo, durante um ato no Monte Rushmore, na Dakota do Sul, aquele lugar que fica a cara de alguns presidentes
mais emblemático dos Estados Unidos, como Washington e Lincoln. E o evento, na noite de sexta-feira, tinha começado envenenado e duplamente polêmico, porque o local, né, significa uma afronta para os nativos americanos. Porque quando o Monte Rushmore foi criado, os Estados Unidos teve que expulsar uma minoria Sioux que vivia ali, e isso causou uma grande cicatriz histórica, né, em relação aos indígenas norte-americanos. E quando o Donald Trump falou, veio uma enxurrada de ataques, né, à esquerda, às minorias do país, às pautas de movimentos sociais, como o próprio Black Lives Matter, e o Trump insistiu em falar das estátuas, né, que essas pessoas que estão protestando estão destruindo a história americana, sendo que todas as estátuas que caíram nos Estados Unidos até agora são de pessoas declaradamente supremacistas brancos, né, ex-membros da KKK, ou escravocratas no sul do país. E aí, lembrando que o Trump continua entrincheirado, né, na negação, né, da pandemia, ele tomou um posicionamento bem parecido com o do nosso presidente da República aqui do Brasil, apesar das evidências de aumento do surto, né? O número de novos contágios diários ainda está batendo recorde todos os dias nos Estados Unidos, gente. Inclusive, tem estados que estão alinhados politicamente com o Trump, né, na minimização da doença, como o estado do Texas, que mudaram já o seu ponto de vista, estão deixando de apoiar Donald Trump. Ele está perdendo apoio cada dia que passa. Na última quinta-feira, o governador do Texas tornou obrigatório o uso de máscaras na maior parte do território do estado. E o Donald Trump insiste na mensagem de que o vírus, em algum momento, simplesmente vai desaparecer, né? E assim, talvez porque a China esteja liderando os esforços na construção da vacina e ele nunca assumiria isso, né? Não sei, mas ele continua com essa negação da ciência. E a Amanda Mars, do El País Brasil, trouxe pra gente que o Donald Trump, nessa quarta-feira, no dia 8, formalmente começou a retirar os Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde, a OMS, né? E a saída da principal potência mundial, né, em meio a essa pandemia, foi comunicada por carta ao secretário-geral da ONU, o português Antônio Guterres. O desligamento só se tornará efetivo no dia 6 de julho de 2021, sendo que ele está à mercê, né, do resultado das eleições presidenciais que estão marcadas para novembro desse ano. O Donald Trump anunciou em maio desse ano o rompimento das relações com a OMS, acusando ela de reagir ao Covid-19 de forma negligente e conivente com os interesses do regime chinês. O rival do Donald Trump nas urnas, o democrata Joe Biden, disse que vai rever a decisão no primeiro dia que ele entrar no Salão Oval para trabalhar. Inclusive, um dos líderes do Partido Democrata no Senado, o Bob Menendez, escreveu no Twitter, abre aspas para ele: o Congresso recebeu a notificação de que o presidente retirou formalmente os Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde no meio de uma pandemia. Qualificar de caótica e incoerente a resposta do Trump à Covid-19 não faz justiça. Isso não protegerá as vidas ou interesses norte-americanos e deixa os norte-americanos doentes e os Estados Unidos sozinhos. Ou seja, parece que há esse lado trumpista, assim, da extrema-direita global, tem essa ideia de se isolar, né? Eles querem realmente criar o grupinho deles do chapeuzinho de alumínio e quem não pensa igual eles é inimigo imediatamente. Eles querem se isolar, eles querem criar o grupinho de países negacionistas e fascistas, né? Mas, cumpre aqui lembrar para os nossos ouvintes que os Estados Unidos são hoje o principal financiador da OMS. Contribuíram com quase 900 milhões de dólares no orçamento de 2018 e 2019, que é cerca de 1/5 do total de 4,4 bilhões de dólares desses 2 anos, segundo dados da agência Associated Press. E nos dados da OMS, a Fundação Bill e Melinda Gates figura como segundo principal financiador, ou seja, também é dos Estados Unidos, né? Fonte do Bill Gates, que é um dos homens mais ricos do mundo. Essa decisão do Trump se enquadra, além disso, numa atitude de rechaço, né, que o Trump manifestou em relação às organizações multilaterais ao longo de toda a sua presidência, e ele, além disso, tirou os Estados Unidos da Unesco, que é a agência da ONU para a Cultura e Educação, e do Acordo de Paris contra a Mudança Climática. Ou seja, para ele, os Estados Unidos não devem respeitar nenhuma medida de reforma para tentar frear o aquecimento global, que já está claro que vai destruir não só a humanidade, como causar um grande ciclo de extinção de cerca de 99% das espécies animais da nossa Terra hoje, se nada for feito nos próximos
50 anos com o aumento de 2 graus Celsius. Assim, a situação é apocalíptica e Donald Trump retirou a principal potência do mundo do acordo que tenta fazer o mínimo, né? Porque todo mundo que acompanha essas questões climáticas e, enfim, discute isso, sabe que o Acordo de Paris é imperfeito e ele é muito humilde, perto do que a humanidade precisa fazer para realmente enfrentar esse problema e a gente conseguir superar essa grande devastação que vai vir nas próximas décadas. Que o American First destrói o mundo não é novidade para ninguém. A questão é que pro americano, o American First, pro cara que já caiu a ficha, o American First está claramente destruindo o país, né? Os Estados Unidos mesmo, o Trump com essa política de filme de guerra, principalmente com relação a esse inimigo declarado que é a China, ela é muito equivocada e é tudo que a China deseja, é exatamente tudo o que a China deseja. O American Lifestyle está acabando com o American Lifestyle, porque o Trump acho que é o fruto de toda essa questão doentia da cabeça do americano, de ser o centro do mundo, de ter que ser o maior em tudo, né, de precisar brigar para ser o maior. E para a China, essa política agressiva, ela é muito importante para que a China consiga avançar muitas casas dentro dessa questão geopolítica. Então, eu acho que hoje um país inteligente, que não é o caso do Brasil, não toma partido. Não toma partido. Até porque ninguém aqui é pró-regime chinês, acho que pelo menos aqui no Coronga, porque a gente sabe que é um regime também autoritário, né, que passa por várias questões de manipulação da informação. Ninguém aqui... Mas precisamos reconhecer a importância econômica mundial da China e o que eles oferecem para o mundo e podem oferecer e vice-versa. Ao mesmo tempo, a gente sabe também da importância do país, do norte-americano. Então, bobo é quem vai tomar um partido mesmo de fato, porque acho que um país hoje que busca uma relação diplomática, acho que não quer ser nem China e nem Estados Unidos, né? Ele quer poder ter a liberdade de negociar com os dois países. Então, além de tudo, só puxando para o nosso aqui, tudo isso que o Léo falou, o Bolsonaro insiste em ficar do lado, obviamente, não poderia ser diferente, né? Porque eles são muito parecidos, mas essa questão essa subserviência, né, é muito ruim, de modo geral, independente de quem for o presidente dos Estados Unidos, isso é fato. Fosse o Barack Obama, qualquer subserviência ao país é terrível, né? A gente tem que, como eles fazem, a gente tem que botar o nosso país como prioridade, de fato. E ao mesmo tempo, imaginar que pode vir a acontecer em novembro uma derrota do Donald Trump e parece que está caminhando para isso, né? Não sei como ele vai receber, ele vai aceitar isso, o que deixa ainda mais complicada a situação do Brasil dentro da política, da geopolítica, né? E o americano vai sentir na pele ainda e vai comer o pão que o diabo amassou, e o diabo se chama Donald Trump. Exato. E acho que como o último assunto aqui, a gente precisa falar de uma carta histórica sobre a justiça e o debate aberto que autores e acadêmicos americanos assinaram contra a intolerância. Mais de 150 escritores acadêmicos e intelectuais, e aí entre os quais figuram o Noam Chomsky, o Salman Rushdie, a Gloria Steinem, a Margaret Atwood e o Martin Amis, denunciaram uma crescente intolerância por parte do ativismo progressista norte-americano em relação a ideias discordantes, né? Conforme o texto da carta, eles consideram que isso está afetando os ambientes acadêmicos e culturais, onde há acusação e boicote, punições desproporcionais e uma consequente aversão ao risco ou autocensura que empobrece o debate público. E aí, abrindo aspas para a carta, devemos preservar a possibilidade de discordar de boa fé,
sem consequências profissionais funestas. O texto foi publicado terça-feira na revista Harper's e aplaude os protestos pela justiça racial e social, por maior igualdade e inclusão, mas alerta que esse necessário ajuste de contas